Nós já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o engenheiro agrônomo Antônio Luiz Zúculo, Zúculo conhecido por todos nós. Vamos falar um pouquinho do agronegócio desse ano de 2023, como é que foi esses 6 meses que nós tivemos aí de janeiro até julho, como é que foi essa expectativa e agora daqui para frente, o que a gente pode esperar da nova safra aí do agronegócio? Matão é uma cidade que tem grandes empresas que depende do agronegócio também. E é com ele que a gente vai falar, que está sempre ligado nesse assunto. Zúculo, bom dia, muito obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite em participar aqui do Jornal das Saudades FM. Bom dia, Alberto. Bom dia aos ouvintes que acompanham o Jornal das Saudades. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês para poder contribuir de alguma maneira. O Zúculo está aí. No começo do ano 2023, existia uma expectativa grande do agronegócio para esse ano. Tá? O que nós podemos falar para o ouvinte que acompanha a gente aqui agora? Porque quando a gente fala de agronegócio, afeta também a cidade de Matão. Nós temos grandes empresas que vivem do agronegócio. Nesses primeiros 6 meses, o que nós podemos falar foi bom, principalmente na área do milho, do feijão? O que a gente pode falar? Qual que é a expectativa para o próximo ano, para os 6 meses restantes também, Zúculo? Pois é, a gente está terminando a safra 22-23, né? Esse primeiro semestre do ano é relativo ao plantio da safra 22-23, que terminou agora em junho, né? Porque o ano agrícola ele vai de 1º de julho de um ano até junho do outro ano, que coincide exatamente com o plano safra, né? Que o plano safra é considerado de 1º de julho de um ano até junho do outro ano. Portanto, a safra 2022 e 2023 está se encerrando agora, ou já se encerrou, em junho de 23. Foi um ano muito bom, Adalberto. O Brasil teve uma safra 22-23 muito boa, com ótimas produções e produtividades, né? Teve um clima muito favorável, o câmbio ajudou, o clima também foi um componente muito importante, é o componente mais importante para a agricultura. As exportações foram assim, recordes do Brasil, a demanda internacional teve constante ou até aumentou em relação aos anos anteriores. Portanto, a gente pode dizer que está fechando um ano safra, onde a Conab anuncia e confirma uma safra próxima a 315 milhões de toneladas de grãos, e não só a safra de grãos, como a produção de suco de laranja, como a produção de fibra, algodão, a produção de café, de proteína animal, todas foram assim acima da média. A gente pode dizer com certeza que 2023, 2022 e 2023, a safra do agronegócio foi assim, espetacular para o Brasil. O que a gente pode esperar então, Zúculo, para 23, 24, a próxima safra agora, que começa agora? O que a gente espera dessa safra? A gente sabe que o Brasil hoje tem os juros mais altos de quase todo mundo, vamos dizer, cai quase 13%. Isso tem atrapalhado o pequeno produtor a adquirir equipamentos para a lavoura? Sem dúvida. A estimativa ou expectativa de qualquer atividade, né, Roberto, é sempre muito subjetivista, porque a gente tem ou forma opinião ou um pensamento em função daquilo que a gente vê, em função daquilo que a gente ouve, né? Portanto, cada um tem uma expectativa. Mas a expectativa da próxima safra não é assim muito, não é esperada com muito otimismo, como foi a safra passada que a gente está encerrando agora, por uma série de razões. Uma é que a agricultura depende exclusivamente do clima. O clima é o componente assim mais importante da agricultura, né? Nada adianta se a gente tiver aí o melhor plantio, o melhor equipamento, a melhor semente, o melhor fertilizante, se a gente não tiver o clima que colabora para que tudo isso aconteça. A previsão é uma previsão de que será um ano de El Niño, e o El Niño são chuvas assim acima da média no sul, médias no sudeste e centro-oeste e abaixo da média no norte e nordeste. E por que isso atrapalha? Porque, historicamente, no sul, pode atrasar o plantio ou pode ter que replantar em função de muita chuva. Planta-se, por exemplo, na época correta e depois perde-se esse plantio e esse time perdido diminui a produtividade e, consequentemente, a produção. Com relação àquilo que é fora da porteira, o cenário mundial não é muito favorável. A gente tem um dólar que não ajuda, um dólar que encarece o custo de produção. A própria China, né? A China, quinta-feira, até já baixou um pouco a expectativa de crescimento deles. Exatamente, a demanda mundial... Vamos lembrar que eles são os maiores fregueses nossos, né? Sem dúvida nenhuma. O milho e a nossa soja praticamente vão todos para a China, né? China. Então, esses componentes aí de clima, que é o componente importante, a demanda mundial que cai, o câmbio, e uma outra coisa importante, que é a questão do plano agrícola que você falou,
que foi anunciado agora recentemente pelo governo federal, com juros um pouco acima da média. Depois a gente pode falar mais especificamente do Plano Safra, que ele dividiu em dois tamanhos, uma agricultura familiar, o Pronaf e o Pronamp, e a agricultura mais industrial ou agricultura maior, que é a industrial, com um juro maior, mais elevado. Me explica uma coisa que eu, como leigo, acho que muita gente está ouvindo aí você falar, também não entende. Ou entende, talvez, no modo errado. Porque quando se fala em agro, todo mundo pensa que é um negócio grandioso, de fato é, né, Brasil? Mas a figura que é lembrada nessa hora é do grande produtor, o cara que tem hectares e hectares que não acabam mais, aquela produção, aquelas máquinas maravilhosas, colhendo, aquela coisa que a gente sabe que vai para o mundo, principalmente para a China, né? E, no entanto, a gente come aqui, produtos produzidos aqui, e há quem diga que 70% do que se consome, do que nós brasileiros consumimos, vem do pequeno. Como é que fica a figura do pequeno quando você analisa o agro, de um modo geral assim, sabendo-se que há uma diferença gigantesca entre o pequenininho e a agricultura familiar e esse cara que é lembrado, que é o grande produtor, quando a gente fala em agro, se ele vai bem ou não? Perfeito, você lembrou muito bem. A agricultura pode ser dividida, apesar de ser agro, como você bem lembrou, mas ela é dividida em dois tamanhos, em dois pedaços. A agricultura familiar, que hoje tem um ministério próprio, né? O governo criou um ministério próprio, que é o Paulo Teixeira, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o Ministério da Agricultura, que é o Paulo Fábio, que está à frente desse ministério. O que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário? É o pequeno produtor, que tem duas linhas de crédito, o Pronamp e o Pronaf, que é a agricultura familiar. A agricultura familiar ela é extremamente importante para o Brasil. De 70% a 80%, há um pouco aí de alguns autores, né, questionam esses números, mas a verdade é que a grande parte do que chega à mesa, ou 80% da mesa do Brasil, do brasileiro, na nossa mesa, do que a gente come, é da agricultura familiar. É do pequeno. Então o HF, que a gente come, o hortifruti granjeiro, vem tudo da agricultura familiar. Porque o grande produtor, ou a agricultura industrial, que são as commodities, sobretudo o milho e a soja, é das grandes empresas, é de coisa de 10, 15 mil, 20 mil hectares, né? Então, isso garante a exportação no Brasil. No cenário internacional, garante a balança comercial do Brasil. E o Brasil hoje, evidente que é importante também essa agricultura, porque o Brasil hoje ele é líder mundial do que o mundo importa. O Brasil é líder de 7 agroprodutos. O Brasil é líder. Não é pouco. O Brasil é líder de 75% que o mundo importa de suco de laranja, 55% da soja, 45% do açúcar, 30% da carne de frango e 20% da carne bovina, 20% do café e 15% da celulose. E tudo isso que o mundo importa, o Brasil é o primeiro exportador mundial. E nós estamos muito próximos de ganhar mais 2 pontos, que é ser o maior exportador de milho e de fibra, que é o algodão. Portanto, o Brasil, assim, por mais um pouquinho de curto prazo de tempo, a gente será líder mundial em 9 agroprodutos. E isso vem da agricultura grande, aquela industrial, que você falou das grandes máquinas, né? Que não tem nada a ver com a agricultura familiar. Então, porque se você disse aí que uma coisa que tem sido determinante na produção agrícola é as alternâncias do dólar. Quando a gente fala dessa alternância em prejuízo, no caso dos grandes, é porque eles também vendem no dólar. O dólar é a referência dele até para a hora que ele vende. Esse pequeno não vende no dólar. E aí, esse sofre mais por causa do dólar? Sem dúvida nenhuma, porque a competitividade ou a importância ou a competência daquilo que é da porteira para dentro, todos têm a mesma competência, né? Por isso que o Brasil é líder. E da porteira para fora, aquilo que é mercado, depende de uma série de fatores. E essa questão do dólar é uma. Quem exporta com dólar alto, evidentemente que vai ter mais vantagem, né? Esses 7 agroprodutos que terão aí 9 daqui a pouco, quando o câmbio está favorável, evidentemente que ganha. E o produto que é colocado na mesa do produtor, que é a agricultura familiar, que é o HF, que é a pequena agroindústria, a suinocultura, leite e derivados, a apicultura, enfim, a piscicultura. Isso daí é vendido e colocado na nossa mesa em reais. E esse produtor é menos remunerado, evidentemente, pequeno, né? Do que aquele que exporta, sem dúvida nenhuma. O grande paga, baseado no dólar, os insumos e despesas que ele tem lá para produzir,
mas ele vende pela mesma moeda. O pequeno, de certa forma, nos poucos insumos, paga esse dólar mais também, alto, sem por dúvida. exemplo, mas ele vende na referência do real. É verdade. E por isso que o governo. E aí é uma briga, Laércio, assim, como ele dividiu em 2 pedaços, então há alguém que diga, aí é questão muito mais política do que outra coisa, a gente não vai entrar nesse detalhe, evidentemente, que ele fez uma dicotomia, separou a agricultura familiar da grande indústria, dizendo que, da grande agricultura, dizendo que ele não é muito adepto da questão dos grandes produtores, é questão muito mais política do que outra coisa. Mas ele está ajudando, de certa maneira, a agricultura familiar, que o juro do Pronamp e o Pronaf é em torno de 6% a 8%. Né? Essa equalização do juro não está bem definida, mas vai ser entre 6% a 8%, que é uma quantidade, uma taxa razoável. E o juro para o agricultor de grande porte é de juro de juro de mercado, que pode chegar até 13% ao ano. E isso, de certa forma, que o Roberto perguntou, é uma das coisas que interfere na expectativa da próxima safra. Então, se a gente vê as grandes feiras que houve pelo Brasil, tipo AgriShow ou todas as outras, o volume vendido ou fechado realmente o negócio foi muito pequeno, muito abaixo da média dos outros anos. Com taxas do jeito que estávamos aí. Exatamente, porque o produtor fica com o pé atrás na hora de plantar com juro desse. O Banco Central insistindo em taxas que... É complicado, né? E a agricultura, das atividades, se a gente for fazer uma análise de investimento, é aquela que é menos indicada por qualquer analista, porque devido ao seu grande risco, porque ela depende exclusivamente do clima. Então, ela é muito menos indicada do que outra coisa. Porém, o Brasil é muito competente nessa questão da agricultura em função do tamanho do Brasil, da extensão da área, dos fatores de solo, clima, relevo, tipo de solo. E a partir de 73, com a criação da Embrapa, o agronegócio passou a receber muito investimento interno e também externo, Lécio. Isso em função do crescimento do Brasil, em função da área que o Brasil tem. Que embora a gente tenha, como a gente falou do El Niño, a gente tem às vezes chuva menor num lugar, é compensada no outro. De maneira geral, o Brasil sempre teve sucesso. Tanto é que a safra esse ano foi anunciada em 315 milhões de toneladas e para o ano que vem ela deve ser um pouco maior. Portanto, é um setor que cresce no mínimo de 5% a 10% ao ano. Tem ano que até um pouco mais. No plano político, falta aí um Ministério da Indústria também que de alguma forma ajude a processar isso tudo aqui mesmo, né, gente? Porque se você tirar, acho que a laranja, pegar o exemplo da laranja, né? Que a gente exporta o suco, principalmente. O suco é o forte do que se produz de laranja aqui, a gente processa, a indústria faz o suco e entrega o suco, ganha 2 vezes. 75% do suco que o mundo importa vem do Brasil. Exatamente, mas nós não mandamos a laranja. Vai o suco. Vai o suco. Então, no caso da laranja, a coisa está bem mais adiantada. Agora, soja, milho, vai tudo in natura para os caras lá. A China pega e faz uma festa. O Brasil deveria... Ganha em cima 2 vezes, ou pelo menos uma vez. Você lembrou bem, o Brasil deveria ter uma política de agregar um pouco mais de valor. Agregar valor. Por exemplo, o milho. Os Estados Unidos produzem mais milho que o Brasil, mas o milho dos Estados Unidos vira etanol. E hoje no Brasil está começando a andar um pouco na região centro-oeste, Goiás especificamente, a produção de etanol a partir do milho. Mas isso deveria se intensificar ainda mais. O Brasil produzia energia, que a moeda mais rica do mundo hoje é energia. A soja, não precisava vender a commodity, o grão de soja. Ele faz um óleo primário, mas faz. Né? Ganha 2 vezes. Perfeito. E isso pode ser feito, o açúcar, por exemplo, a gente vende o açúcar integral, vende praticamente como se fosse uma areia. Ou seja, a China não compra toda essa soja nossa aqui só para consumir lá. Não, sem dúvida. Ela vai... Essa soja chega lá, eles industrializam, processam isso tudo e ganham dinheiro em cima. Provavelmente. E é isso que nós precisamos fazer aqui em casa mesmo. Muito provavelmente a gente importa muita coisa industrializada de produto do agronegócio que volta para o Brasil. O quartzo, que é extraído aqui em território nosso, bruto, vendido, desculpa a expressão, a preço de banana para a China, que faz, entre outras coisas da eletrônica aí, esse chip que você usa no seu celular aí, ó. Vai essa matéria-prima, que a gente paga caro para burro por uma laminazinha de nada que está ali. E saiu do território nosso.
Tem muita coisa que o Brasil tinha que melhorar nisso, né? O minério de ferro, sobretudo o produto agrícola, que são commodities que dá para agregar alguma coisa e vender assim. Se não é o produto final, mais industrializado, mas que seja pelo menos um pouco mais do que verdade. e não só vender a commodity para o mundo. Não é tão simples assim, né? Sem Mas dúvida, tem eu que acho que a caminhar gente muito. precisa começar a pensar, porque, como diz o outro, não pode pôr todos os ovos da galinha num ninho só. Alguém já falou isso. E a gente está pondo tudo lá na China. Se a China. Vamos lembrar do 1929, a quebra da Bolsa de Nova York? O que nós temos com o nosso café aqui, ó? Entregando tudo num freguês só, negociando tudo num único lugar. Pá! Quebrou a bolsa. Olha, teve que queimar o café. Não é que torrou para tomar, beber, não. O governo comprava estoques dos agricultores que não tinham onde enfiar isso aí para queimar, para dar fim a uma produção gigantesca de café. Quer dizer, nós já temos um exemplo do século passado aí, não é? Ficar de Isso olho é uma nessa verdade, China a aí, gente porque ela pulverizar, ou descobrir novos parceiros, ou fatiar isso, é evidente que diminui o risco. Isso é uma coisa a se pensar. E você vê, se a China tiver aí, essa guerra teve uma influência muito grande, né? Você vê que a Europa foi muito prejudicada com o fornecimento de gás da Rússia em função da guerra da Ucrânia. E isso, apesar de ser uma coisa pequena, né, para o mundo, teve um impacto muito grande. E isso pode se estender e o Brasil sair altamente prejudicado em função disso. Tem que ter vários fregueses. Sem dúvida, sem dúvida. Ter um freguês muito poderoso é perigoso também, né? Sem dúvida nenhuma. E além do interesse que tem, né? Você vê a própria safra de café que está terminando agora. A Conab anunciou uma safra de café, Roberto, agora, que está terminando, de 53 milhões de sacas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, está informando que a safra é de 65 milhões de sacas. Quer dizer, porque eles têm interesse que o Brasil é o maior exportador de café, que a estimativa sendo alta derruba o preço, por causa do interesse. Então, além dessa questão que você acabou de falar, da gente vender o produto in natura, tem a questão, por exemplo, de influência comercial de outros países, da velhaquice, como os Estados Unidos. Da velhaquice alheia. Ó, você me lembrou, e bem rapidamente vou lembrar aqui, quando a nossa região produzia muita laranja, né, nós estávamos aqui no meio de um imenso pomar, né, há décadas passadas. Vivia vindo fuxicos dos Estados Unidos dizendo: lá no Brasil estão usando crianças em trabalho duro na trabalho escravo na laranja. Porque eles sabem que o americano, quando eles não concordam com as coisas, eles não compram. Sem dúvida nenhuma. E o principal consumidor nosso eram eles lá, o povo americano. Eles paravam fuxicos. Recentemente, tem um peixe que chama pangaços. Ele é produzido no Camboja, acho que nos países lá, no Vietnã, ali por ali. E saiu na internet para o mundo inteiro aí que esse peixe era criado em esgotos, em redes, em valas de esgoto lá e tal. E aí foram investigar, descobriram quem é que lançou esse boato. Foi uma associação argentina de produtores de... Esse outro peixe muito comido aqui é filé. Salmão não? Não, esse comum mesmo. Tilápia? Filé de tilápia? Desses mais baratos aí de filé... Não, meu Deus do céu, tainha do mar, filho. Oh, meu Deus. Eu sei o que você está falando, realmente é o mais consumido aqui. Eles estavam tendo prejuízo, porque eles conseguiram colocar o pangaços aqui no Brasil, produzido lá comercialmente, tudo certinho, não tinha nada de errado. Num preço menor aqui. Essa associação de produtores argentinos do tal peixe aí que não me vem agora, lançou isso aí, você solta um boato na praça, pronto, né? Então tem muita coisa que parece que mas não é. Merluza, né? Merluza, exatamente. Filé de merluza. Porque a merluza estava sendo prejudicada no comércio. Vários boatos assim de boicote comercial a gente teve. Dá para citar um monte de exemplo. Falando no suco, nós tivemos aí a contaminação por pesticida, por o agrotóxico do suco que os Estados Unidos falou. Tinha depois a dioxina na ração, que parou de importar a ração. E se não fizer a ração, você não pode moer laranja. O que você vai fazer com o bagaço? Não tem jeito. Depois a gripe aviária, a gripe suína. E sempre estão falando. A vaca louca, a vaca não sei o quê, a vaca corintiana, enfim. A China é cheia de falar que todos esses a carne nossa, não sei o que, eles param de comprar por um mês. Na verdade, eles querem
sentar um mês depois Sem e ver se dúvida. compra num precinho melhor. Gente, tá cheio de manha o negócio, né? Então nem sempre acredito nessas histórias de tá acontecendo não sei o que, tal, com a carne brasileira. Será que... Pode ser que por trás se A esconda laranja, outra coisa. Décio, é um exemplo muito típico disso, voltando um pouquinho só nos sítios. O que cria o preço, assim, por exemplo, porque o mundo fica, que exportava, no caso da laranja especificamente, de olho na safra futura. Se a safra futura for grande, evidentemente que o preço recua. Quem é interessado numa safra grande para baixar o preço vai dizer que ela é grande. Quem é interessado que ela seja pequena para vender vai dizer que ela é pequena. E por incrível que pareça, o USDA dos Estados Unidos conhecia a safra brasileira melhor do que nós. Aí na década de 80 e começo de 90, as 4 maiores indústrias de suco de São Paulo fizeram um grande projeto, eu participei desse projeto, para fazer a estimativa de safra. Então foi contratada a Unesp, foi-se feito, dividido em 2 partes, um inventário para descobrir quantos pés de laranja tem e quais são as variedades. Isso foi fotografado no estado inteirinho de avião, né? Uma empresa de fotoaerogrametria levantou tudo isso. Depois, cada empresa tinha um pedaço dela, ia no campo verificar a idade daquele pomar, o número de plantas que tinha, que era contado no laboratório, dentro do escritório, na foto aérea. E depois isso foi dividido por variedade estimada a produção num projeto que foi feito na Unesp de Jaboticabal, que acompanhava a floada, e aquilo bateu muito bem. E aí sabia-se com certeza o tamanho da safra. Isso quando a colheita era pela indústria, né? A indústria que colhia a fruta e punha. Isso, naquela época era assim. Hoje mudou tudo, então virou. Tanto é que há uma expectativa do preço de laranja para a próxima safra muito alto, né? Mas é uma coisa que você vê, os Estados Unidos estimavam o que ele fez com o café, uma coisa grande, quando era pequeno, uma coisa, exatamente pelo interesse explodiu e estritamente comercial. quebrou o mundo, né? Sem dúvida, sem A dúvida. Bolsa de Nova York quebrou o Há mundo. quem O diga Brasil, que, por exemplo, um boato ruim quebra um banco em 24 horas. É. Eu não sou eu que estou dizendo, que eu não sou especialista, mas eu já vi muita Mas gente da área dizer isso. tem essa particularidade. Estávamos negociando e entregando café para um único freguês. É isso que é Isso é um temeroso. risco muito grande, sem E é dúvida. perigoso, né? Então, talvez uma política aí brasileira que se volte também para agregar valor. Isso é, aquilo que a gente produz no nosso solo, a gente transforma aqui mesmo e entrega já manufaturado para fora. Passou da hora do Brasil pensar nisso. Sim, você falou aí da laranja em 90, me lembrei que aqui entre as indústrias de suco tínhamos uma que era de cooperados. Os próprios produtores eram donos da Frutesp. Era a Frutesp lembra de disso? Vereador, perfeito. E aí inventaram a ideia de vender a Frutesp. E o Sérgio Tamato, que eu me lembro muito bem, Era o falava, presidente da gente, Frutesp. não vende não, porque por enquanto vocês produzem laranja lá no seu pomar e você é sócio dessa indústria. Você está ganhando 2 vezes se você vender essa indústria. Você quebra o teu pomar. E deu mais. E aí, venderam, eu mas não deu outra. Eu quebrou. trabalhei nessa época, exatamente junto com o Você Sérgio. lembra disso? Lembro. Isso aí. Eu fui gerente da área agrícola dessa empresa, o Sérgio Tamato era diretor, era presidente, inclusive. Sim. E teve uma influência muito grande de outras indústrias para que vendesse a Frutesp. Porque ela cresceu muito, porque ela Acho que estava os irmãos premiando. Campanelli que fizeram toda uma campanha Perfeitamente. para vender. Isso. Então, que eles receberam assim, grandes incentivos para vender o pomar para outras indústrias, porque a Frutesp era uma pedra no sapato deles. Eles não queriam que ela existisse, porque ela premiava o cooperado muito mais do que eles faziam com os produtores. Foi até E deu no que deu. Deu no que deu. A hora que o produtor e predominava o pequeno, que era sócio dessa indústria de suco, a hora que ele vendeu a indústria de suco, ele passou a viver do pomar. Um pomar pequeno, perto de outros produtores gigantescos, quebraram, a grande maioria se descapitalizou e deu no que deu, né? O que desenvolve uma região, e isso não sou eu que estou dizendo, são as pequenas propriedades, haja vista no sul, né? Você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é muito mais pequenas propriedades, ou agricultura familiar do que aqui, é muito mais desenvolvido. O grande produtor, que centraliza os grandes latifúndios, isso empobrece a região, né? E o paulista também precisa ser mais humilde, o pequeno principalmente, e se associar mais, né? Porque a gente vê o exemplo aí, cooperativismo na saída, quando a sem gente vê dúvida. o Nordeste, o Norte e o Nordeste com altas produções, os pequenos se juntaram, porque eles tinham uma cultura mais humilde, se juntaram e hoje são grandes marcas mundiais, todos eles juntos. E nesses mesmos anos 90, se você fizesse uma pesquisa com os produtores paulistas pequenos, se ele topava essa ideia, não, ele se sentia
ele se sentia o Cutrale. Embora Perfeito. fosse pequeno, quer dizer, faltou humildade, né? De cooperativar. A cooperativa protege muito esses pequenos produtores. E você lembrou bem, né? Tem muitas regiões que está crescendo essa cooperativa, as cooperativas de várias Bahia, culturas, né, por exemplo. E isso fortalece o grupo, né? Porque você compra insumos mais baratos por causa da quantidade e vende a produção. Assistência técnica, você é engenheiro, sabe disso. Tudo isso é rateado. E depois lá cria uma marca. Tem uma marca de laranja, acho que é Golden Citrus, Golden alguma coisa, que é exportada. A gente tem vários exemplos, com leite, com a carne, a fruticultura. Isso você vai ver uma série de pequena agroindústria, né? O dono dessa marca que exporta são todos os pequenos. Sem dúvida. Somados, eles se transformam em grandes produtores e fornecedores. É isso aí que eu acho que no Paulista aqui nós não temos ainda essa humildade de se associar, né? A gente tem 10 alqueires de alguma coisa, ele se acha um gigante, aí fica difícil, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, da rentabilidade, de você vender a quantidade, apaga um pouco o interesse ou a motivação de pensar a longo prazo, que você falou, da gente se juntar, formar cooperativas, agregar valor nos produtos, semi-industrializar. Em função do ganho, que é razoável, parece que a gente deixa de lado. Mas não pode deixar, que é uma coisa que amanhã ou depois vai aparecer, sem dúvida nenhuma. É uma questão de sobrevivência. Esse impacto vai ter. Roberto? Não, acho que foi bem explicado, Zúculo. Você sabe que é interessante esse assunto para nós aqui de Matão. Como eu disse para você no começo, temos grandes empresas do agronegócio aqui que necessita que a agricultura vá bem. Você vê, nós tivemos incentivo aí do governo, 27% a mais do Plano Safra do que o anterior, que foi 287 bilhões, agora 364 bilhões. Você acha que essa verba chegando agora para o agricultor vai ajudar para essa safra 2023-24? Ou, repetindo, os juros altos vão atrapalhar? A gente falou agora há pouco que o agro ele cresce aí em torno de 10 a 15, dependendo do ano, por cento ao ano. Portanto, o valor de custeio também deve crescer. E se você consultar a CNA, o Conselho Nacional da Agricultura, eles vão dizer que sempre o valor anunciado é pequeno. Aí é uma coisa que é mais ou menos inesgotável, né, Décio? Então, ele sempre quer mais. Mas o que as entidades falam que os valores anunciados são sempre menores do que a demanda. E para Matão é extremamente importante, para todo mundo mas para nós a gente sente o efeito mais direto, porque a gente tem uma série de indústrias que produzem equipamento que são dependentes diretos de que um ano vá bem para o agronegócio, né? Preço, a demanda de máquinas e equipamentos, que afeta diretamente o trabalhador aqui da nossa região de Matão. Obrigado, Zúculo, mais uma vez pela presença aí. E eu que agradeço, Daércio, obrigado a você, ao muito Roberto, é sempre um prazer estar aqui com vocês.